capítulo já começa com Jin-Woo no canto, só de olho no campo de batalha. Ele logo percebe que Goto Ryuji, o grandão dos japoneses, nem se deu ao trabalho de entrar na luta. Estranho, né? Jin-Woo imagina que talvez o cara só queira ver o nível dos caçadores sul-coreanos antes de agir. Além disso, uma treta entre caçadores de nível S não é algo que se vê todo dia, e ele fica animado por poder presenciar um embate desse nível. Enquanto isso, do lado japonês, Kenzo já tá se achando o Sherlock Holmes da batalha. Ele acredita que sacou o estilo de luta de Dong-wook e Baek Yunho, mas tem aquela sensação estranha de que Baek ainda tá escondendo alguma coisa. Já Toda, outro japonês, olha pro campo e pensa: 4 contra 4, beleza, então minha adversária provavelmente vai ser a garota ali. Enquanto isso, Tio, que tá do lado sul-coreano, torce internamente para que os caçadores japoneses peguem leve, porque o clima já tá tenso. Do nada, Dong-wook dá um sorrisão e mete um "vamos logo com isso". Tipo, o cara tá pilhado, e isso deixa claro que o time sul-coreano já tá pronto pro combate. Kenzo, vendo a empolgação, só sorri e observa Dong-wook crescendo de tamanho. O cara prefere batalhas de força bruta e adora um oponente assim. Ele até elogia: muito bom, gosto do seu estilo simples. E libera uma aura sinistra, mostrando que tá pronto pra pancadaria. E aí, sem perder tempo, os dois partem um pra cima do outro, trocando socos com impacto absurdo, parecendo dois titãs se enfrentando. Cada golpe faz o chão tremer, e eles gritam no meio da batalha: vamos ver quem é o mais forte! Enquanto isso, Minoru avança feito um foguete pra cima de Tyr, que mal tem tempo de reagir. Ele fica chocado com a velocidade do cara e percebe que Minoru tem agilidade absurda. Se deixasse chegar muito perto, tava encrencado. Mas Tyr não se desespera, afinal sua maior habilidade é lutar à distância. Então, sem pensar duas vezes, ele dispara uma flecha mágica direto no oponente e manda aquela frase de efeito de protagonista confiante: criar distância não é só minha especialidade, atacar de longe também é. Minoru desvia da flecha num reflexo rápido, mas se liga num detalhe preocupante: a flecha tá indo direto para os seus próprios companheiros. Atsushi, que tá de olho na luta, saca na hora a jogada e comenta: então ele é um arqueiro. Nesse instante, os caçadores japoneses percebem que os sul-coreanos não estão nem aí para essa história de luta justa 1 contra 1. Kenzo logo entende que não tem escolha. Minoru precisa derrubar Tyr o mais rápido possível. Enquanto a pancadaria continua, o presidente Go acompanha tudo do lado de fora, analisando cada movimento com atenção. Jin-Woo, por outro lado, está mais interessado na estrutura da instalação. Ele percebe que o local foi reforçado com pedras de essência de altíssima qualidade, tão resistentes que um caçador normal mal conseguiria rachar a parede. Mas o que ele vê agora é algo surreal. O lugar está simplesmente destruído em questão de segundos. Ele acha lamentável que só tenham enviado caçadores mais jovens para essa luta, porque a diferença de experiência fica evidente. A cena então corta para Baek Yunho, que está refletindo sobre os adversários. Ele percebe que está enfrentando alguns dos caçadores de nível S mais poderosos do mundo. O cara entende que só segurar os pulsos dos oponentes não vai ser o suficiente. Se necessário, ele vai ter que quebrá-los. Enquanto isso, Atsushi está de olho no Yunho, mas acha que ele está só gastando energia à toa. Diferente dele, Atsushi não se preocupa com regras, honra ou estratégia. O cara acredita numa única coisa: sobrevivência do mais forte. Com essa mentalidade, ele se move num piscar de olhos e surge atrás do Yunho, pronto para atacar. Só que algo inesperado acontece. Bem na hora do golpe, ele hesita. Algo o faz parar, e ele dá um passo para trás. Baek Yunho estranha na hora. Por que ele recuou? Será que o cara tá com medo? Já Atsushi, frustrado consigo mesmo, começa a duvidar. Será que eu realmente tenho o que é necessário para ser um caçador? Yunho analisa o adversário. Ele tem um bom julgamento ou só tá hesitando por covardia? O que significa, afinal, ser um caçador de verdade? Ele se pergunta se estava errado em pensar que a vontade de lutar é essencial para um verdadeiro caçador. Nesse momento, Yunho percebe um detalhe importante. Goto Ryuji pode ter armado tudo isso de propósito. Ele queria colocar os caçadores de nível S para se enfrentarem, não só para testar a força do grupo, mas principalmente para ver se Atsushi estava pronto para encarar as formigas. Percebendo que foram usados como simples peões em um jogo de teste, Yunho decide liberar um pouco de seu verdadeiro poder. Seu corpo começa a se transformar, e Atsushi, que sente a mudança na atmosfera, fica completamente apavorado e pensa em recuar. Mas antes que tenha tempo de reagir, Yunho avança como um foguete, chamando-o de covarde e dando uma risada sarcástica. Ele faz questão de zombar de Atsushi, dizendo como é lamentável que ele seja considerado um caçador de alto nível. No mesmo instante, Yunho desfere um ataque devastador, que Atsushi mal consegue desviar. Enquanto isso, Jiangsu, que observava tudo de longe, solta uma piada amarga. Ele comenta que tudo aquilo não passa de monstros lutando entre si, enquanto sua própria luta parecia brincadeira de criança comparado com o que estava rolando.
E, claro, não concorda com essa visão e responde de cara: "Isso é um absurdo, você foi incrível na luta anterior." De repente, um impacto ensurdecedor ecoa pelo campo de batalha, fazendo todo mundo parar. Dong-wook foi derrotado de forma esmagadora por Kenzo, que com um sorriso no rosto declara sua vitória. "Parece que eu sou o mais forte entre nós dois." Dong-wook, caído no chão, olha incrédulo para a cratera onde foi jogado. Nunca antes ele havia experimentado algo assim, totalmente devastado. A cena então corta para a luta entre Chiyo e Minoru. Não é mais uma batalha equilibrada, Minoru já tem a vantagem. Em um piscar de olhos, Chiyo é lançado contra a parede com uma força brutal. Minoru sorri vitoriosamente e solta: "Vitória minha." Enquanto isso, Yunho olha para os caçadores japoneses e pergunta com aquele sorriso confiante no rosto: "Então, eu sou o próximo alvo de vocês. Acham que sou um adversário mais fácil do que o Raien?" Ele apenas sorri e completa com desprezo: "Vocês me subestimaram." Do outro lado, Toada enfrenta Raien e tenta encontrar uma maneira de acertá-la. Inicialmente, ele pensa que a força de Raien está na sua velocidade, mas logo percebe seu erro. Seus movimentos são imprevisíveis, mais como uma dança do que um combate direto. Quando Raien libera sua aura poderosa, Toada lembra imediatamente do apelido que ela carrega: a Dançarina. Era um título dado pelo jeito fluido e quase artístico com que ela destruía monstros. Porém, o apelido foi proibido por Kenzo por ser constrangedor. Com uma série de ataques ferozes, Raien investiu contra Toada, usando apenas as mãos. Toada tentou contra-atacar, mas foi interrompida facilmente quando Raien aparou seu golpe com um corte preciso, arrancando até seu boné no processo. Antes que Toada pudesse sequer reagir, Raien já estava atrás dela, tocando suas costas e finalizando a luta. Após sua vitória, Raien pensou consigo mesma que precisava se apressar para ajudar Yunho. Ela sabia que a batalha estava longe de terminar, mas algo mais logo chamaria sua atenção. De repente, à distância, Atsushi surgiu furtivamente atrás dela, pronto para atacar. Aproveitando a distração de Yunho, dois dos caçadores japoneses focaram nele, permitindo que Atsushi se concentrasse em derrotar Raien. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Raien soltou uma enxurrada de ataques usando as mãos com uma velocidade impressionante. Atingiu Atsushi diretamente no rosto, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio. Os caçadores japoneses ficaram completamente atônitos. Fujishima, impressionado, compara os golpes de Raien a uma metralhadora. Já Ishida, tentando entender o impossível, se pergunta quantas vezes Raien havia socado Atsushi. Ele estima que foram de 10 a 14 vezes, tudo acontecendo em um piscar de olhos. Eles estavam sem palavras, sem conseguir acreditar na velocidade dela. Agora, ensanguentado e ferido, Atsushi parecia completamente diferente. Seus companheiros notaram que ele havia perdido o controle. Kei comentou que quando Atsushi ficava irritado, ele se transformava completamente, perdendo qualquer senso de raciocínio. Ishida, com um olhar preocupado, acrescentou que depois de uma explosão de raiva, Atsushi não se lembraria de nada do que aconteceu. Kei então destacou que alguém como ele não seria adequado para uma Strike Squad, já que ele não conseguia sequer trabalhar em equipe para limpar um portão de rank A, apesar de ser capaz de limpar um portão de rank B sozinho. Enquanto isso, Raien ficou surpresa com o poder do próprio ataque. Ela percebeu que havia agido completamente por instinto. Goto Ryuji, observando tudo de longe, notou que se Atsushi atacasse um dos caçadores sul-coreanos, eles precisariam detê-lo imediatamente, mas ele decidiu deixar ele continuar por enquanto, afinal isso era apenas um teste. Hanekawa, vendo a situação, se questionou se era o melhor momento para intervir. Eles não podiam arcar com os danos que Atsushi causaria, então ficaram observando de perto para ver como as coisas se desenrolavam. A batalha continuava intensa, e Raien, ao desviar por pouco de um ataque, percebeu que seu adversário parecia uma pessoa completamente diferente agora, quase como se estivesse em modo de fúria. Num piscar de olhos, Atsushi apareceu atrás dela. Raien se viu surpresa com a velocidade dele, e no momento em que ele estava prestes a atacar, uma enorme explosão ocorreu, gerando uma onda de choque tão poderosa que abalou o ambiente ao redor. Atsushi, testemunhando isso, ficou surpreso ao ver ninguém menos que Sun Jin-woo intervindo na luta. Jin-woo, com sua presença imponente, se desculpou por ter interrompido, explicando que decidiu parar a luta, já que ambos haviam claramente se deixado levar pela situação. Durante a sessão de treinamento, Jin-woo segurou o pé de Atsushi com uma mão enquanto colocava a outra nas costas de Han, surpreendendo-a. Atsushi, ainda desafiador, o chamou de bastardo e, em um acesso de raiva, tentou atacar Jin-woo. No entanto, Jin-woo evitou facilmente o golpe e reverteu a situação, jogando Atsushi contra o chão com força.
Gurrudi, observando de longe, notou os movimentos precisos de Jinwoo e ficou impressionado. Ele perguntou a Hua novamente se Jinwoo era realmente um caçador mago, e Hua confirmou, dizendo que isso era pelo menos o que dizia a declaração oficial divulgada. Rudi então comentou que a maneira mais fácil de confirmar seria verificando ele mesmo. Enquanto Jinwoo segurava a mão de Atsushi e o imobilizava no chão, sugeriu a Ryan que considerassem a luta uma vitória para a equipe sul-coreana, ao que ela concordou sem hesitar. Ficou claro que Yunho já estava derrotado e agora sendo contido por Kenzo. Yunho, por sua vez, percebeu que os caçadores japoneses eram muito mais fortes, e mesmo se transformasse, ele não tinha mais muito o que fazer. De repente, Hua se aproximou e chamou Jinwoo, dizendo que Rudi queria falar com ele. Rudi então confirmou se o nome de Jinwoo era realmente Jinwoo, e de repente uma poderosa aura de Rudi começou a irradiar ao redor dele, enquanto ele desafiava Jinwoo para um combate 1 a 1. Ele perguntou a Jinwoo com um sorriso desafiador: "O que você acha disso?" O capítulo terminou com um intenso contato visual entre os dois caçadores poderosos, uma tensão no ar prestes a explodir,